Seja aí muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa série de lives, são as séries de imersão em exercício e diabetes. Meu nome é Roberto Doro, eu sou profissional de educação física, especialista na prescrição e no acompanhamento do exercício físico no diabetes, e eu oriento o profissional de educação física a adaptar o exercício ao diabetes ou o diabetes ao exercício, da anamnese à prescrição com total segurança. Hoje eu vou falar um pouco sobre qual é a influência, né, ou quanto o exercício físico ele acaba influenciando no tempo no alvo. Então, primeiro, né, o que é tempo no alvo? O teste, né, o exame que normalmente é feito para ver a qualidade, né, do tratamento de quem tem diabetes, está tendo um bom tratamento ou não, ele normalmente é feito com base em um exame que é chamado de hemoglobina glicada. Então, esse exame de hemoglobina glicada, ele mede o quanto a hemácia hemoglobina ela se ligou com a glicose que está ali circulando no sangue. Então, de acordo com essa quantidade de glicosilação, quer dizer, o percentual de glicose ligada à hemoglobina, ele dá uma referência de, nos últimos 3 meses, qual foi a média da glicemia. E o que é considerado aí um bom tratamento para quem tem diabetes? Quem consegue ter uma média de glicemia com um valor de 7% de glicosilação, ou de preferência menor do que 7% de glicosilação. 7% de glicosilação ele vai equivaler a uma glicemia média de 154 miligramas por decilitro. Então, a ideia é que se o indivíduo tem 7% ou menos de 7%, ele vai ter um valor de 154 miligramas por decilitro ou menor do que isso como média na glicemia dele dos últimos 3 meses. Essa é a referência do exame. E com o passar dos anos, chegou a uma observação de que o indivíduo com diabetes que consegue ficar a maior parte do tempo com valores menores do que 180 miligramas por decilitro e maiores do que 70 miligramas por decilitro, esse indivíduo normalmente ele tem uma probabilidade maior de ter uma hemoglobina glicada menor do que 7%, por conta de valores médios. O que normalmente é questionado em relação ao teste de hemoglobina glicada? Como ele se baseia no valor médio da glicemia, ele não leva em consideração o exame de hemoglobina glicada, quantas vezes essa pessoa com diabetes ficou em hiperglicemia, quer dizer, valores superiores a 180 miligramas por decilitro, ou fazendo quadros de hipoglicemia, valores menores do que 70 miligramas por decilitro. Então, o tempo no alvo, ele normalmente ele é bastante usado, principalmente em portadores de diabetes tipo 1, apesar que hoje a gente tem aí o Libre, né, que é um sensor que qualquer pessoa pode utilizar, pessoa com diabetes tipo 1 ou pessoa com diabetes tipo 2, e ele dá em tempo real ali, um momento, é uma medida flash, né, que é chamado, em momento real, quanto está a glicemia. E ele mesmo já faz o cálculo do quanto tempo esse indivíduo com diabetes se manteve em valores menores do que 180 e acima de 70. E o que é considerado hoje um bom tratamento com relação ao tempo no alvo? Que o indivíduo com diabetes esteja com pelo menos 70% do tempo dentro desse alvo, quer dizer, abaixo de 180 e acima de 70, quer dizer, não esteja fazendo hiperglicemia e muito menos hipoglicemia. Então, dessa maneira, se consegue sim, de uma maneira mais fácil, né, conseguir uma média de glicemia em torno aí de 154 miligramas por decilitro, que é o que representa o valor de 7% de glicosilação. Então, a meta hoje dos tratamentos para diabetes, eles se baseiam nesses cálculos. Agora, existem, claro, fórmulas que vão fazer o cálculo de quanto tempo esse indivíduo teve dentro do alvo, qual o percentual, quanto tempo ele esteve, né, qual foi o percentual que ele teve fazendo hiperglicemia e qual foi o percentual de tempo que ele teve fazendo hipoglicemia. Mas, de uma maneira geral, o que a gente, como profissional de educação física, pode aplicar aí com o nosso aluno com diabetes? A maior parte do tempo, tentar orientá-lo para que ele mantenha a glicemia dele em valores menores do que 180 miligramas por decilitro. E também sem
orientá-lo para não deixar chegar aí a valores menores do que 70 miligramas por decilitro. Agora, qual a relação do exercício com esses valores de glicemia? A gente sabe que o exercício ele tem uma característica que é hipoglicemiante. Então, o exercício, por si só, ele naturalmente vai fazer com que haja remoção da glicose que está no sangue durante ali o tempo de exercício, sem a necessidade da ação da insulina. Então, quer dizer, a insulina não precisa sinalizar para poder haver aquela série de reações químicas que vão fazer com que o GLUT4 capte a glicose e traga para dentro da célula. Isso durante o exercício. Então, o exercício ele tem essa característica. Agora, o que acontece com o nosso corpo? A gente sabe que em fisiologia do exercício, em algum momento, isso na faculdade já foi visto, que a gente tem a adaptação do momento do repouso com relação ao exercício. Depois o exercício ele vai acontecer de acordo com a carga, né, de treinamento que foi imposta através do volume e da intensidade. E no pós-treino nós teremos aí o EPOC, né, que é o consumo de oxigênio aí aumentado por um período de tempo. O EPOC está relacionado a dois momentos, um que vai acontecer lá rapidamente assim que você para de fazer o exercício, então começa ali a ressíntese de creatina fosfato e o aumento na oferta de oxigênio no sangue e também no músculo. Então, nesse momento, ele acontece independente de qual foi a carga imposta pelo exercício. Então, mesmo que você faça aí um exercício com alta intensidade, o tempo que vai permanecer nessa fase curta do EPOC, ele é muito semelhante, ele não tem alteração, mesmo que você faça um exercício mais leve. Então, sempre vai ter esse momento aí que vai durar em torno aí de uns 2 minutos. Depois disso, aí sim a gente tem a fase lenta do EPOC, que consequentemente ela vai estar diretamente relacionada ao quanto de carga foi imposto no exercício. Ótimo. E o que isso tem a ver com a glicemia de quem tem diabetes e com o tempo no alvo? O exercício em si, ele já é hipoglicemiante. Então, o que a gente espera que aconteça? Durante o exercício, vai haver ali captação da glicose que está circulando no sangue, independente da ação da insulina, justamente para buscar a situação de equilíbrio com relação à velocidade do glicogênio muscular sendo degradado para gerar energia, seja aerobiamente ou anaerobiamente. Isso aí não importa. Está usando a energia que está estocada, o corpo vai criar mecanismos para que haja a remoção dessa energia. E o nosso corpo ele trabalha sempre buscando a homeostasia, mas durante o exercício a homeostasia ela não tem como ela ser obtida, então o corpo busca uma situação que é chamada de estado de equilíbrio. E nesse momento, o que naturalmente vai acontecer? O músculo não vai ficar ali trabalhando até acabar o glicogênio para começar a captar glicose lá do sangue. Na verdade, acontece um dinamismo. Então, de acordo com o tipo de exercício que está sendo feito, a característica desse exercício, o modo que ele está sendo aplicado, consequentemente, você vai ter uma maior ou uma menor velocidade de degradação do glicogênio. E, consequentemente, isso vai fazer com que o corpo, quando começa a degradar muito rápido ali o glicogênio, já comece os mecanismos bioquímicos aí de reações para poder captar a glicose e já ir repondo parte dessa glicose que está sendo utilizada. No pós-exercício. No pós-exercício, o sistema ele vai justamente tentar repor o que foi gasto durante o exercício. Então, por isso que existe aí o EPOC. Então, a fase curta do EPOC, essa primeira, onde vai aumentar o oxigênio e fazer a ressíntese de ATP, de creatina fosfato, e a fase lenta, que de acordo com a intensidade do exercício, o tempo que teve ali de exercício, o modo que ele foi aplicado e o quanto isso degradou o glicogênio muscular, vai promover um maior tempo de EPOC ou um menor tempo de EPOC. E, consequentemente, nesse momento, o organismo ele vai trabalhar exatamente para repor inicialmente as reservas de glicogênio, tanto na parte hepática, lá no fígado, como também no tecido muscular. E depois disso, dependendo do tipo de exercício que foi feito, ele vai sim ficar mais tempo ali acontecendo a síntese proteica ou menos tempo, dependendo da quantidade de microlesões que aquele tipo de atividade proporcionou. Então, dessa maneira, o que a gente tem? Um momento de captação de glicose durante o exercício e no pós-exercício, a captação de glicose ela continua acontecendo.
e o sistema, para manter o equilíbrio, já que usou a reserva, né, de glicogênio, para facilitar a remoção dessa reserva que foi utilizada, consequentemente, principalmente no tecido muscular, naqueles grupos musculares que mais foram utilizados durante o exercício, no pós-exercício existe um aumento na sensibilidade do receptor de insulina no tecido muscular, que foi utilizado lá no treinamento. Isso proporciona o quê? Que com menos insulina circulando no sangue, ela se ligue mais facilmente a esse receptor e a série de reações bioquímicas que são necessárias para fazer o GLUT4 vir até a membrana, captar a glicose, trazer para dentro do músculo, para que seja sintetizado lá o glicogênio muscular, ele aconteça de uma maneira mais eficiente. Então, o exercício ele vai ajudar a diminuir a glicemia durante o exercício, no pós-exercício também, por conta dessa diminuição natural que existe na resistência à ação da insulina. Seja no portador de diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional, esse mecanismo, essa parte fisiológica, ela vai acontecer da mesma maneira. Ótimo, então se o exercício ele é tão eficiente para remover glicose durante o exercício e no pós-exercício, consequentemente, o que a gente espera que aconteça? Que esse indivíduo com diabetes, fazendo o exercício, de preferência diariamente, ele vai conseguir ter valores menores de concentração de glicose no sangue e, consequentemente, mais tempo mantendo glicemias menores do que 180 miligramas por decilitro. Só que nós sabemos que o tratamento de quem tem diabetes, ele depende aí basicamente de 3 pilares, que é a parte medicamentosa, seja aí com um ou mais antidiabéticos orais, ou mesmo aí diferentes tipos de insulina, ou muitas vezes antidiabéticos orais associados com insulinas também. Então, nessa situação, o indivíduo ele tem que ser, o portador de diabetes, ele tem que estar atento a isso, quer dizer, o medicamento, ele tem que saber como o medicamento que ele está usando ali vai fazer ação, por quanto tempo ele vai fazer ação, a mesma coisa em relação à insulina. E também existe aí um outro pilar, que é exatamente a parte nutricional. Porque qual é o grande desafio para quem tem diabetes? Controlar, principalmente nas refeições que são feitas diariamente, a quantidade de carboidrato que vai ser ingerido em cada refeição. Porque o que acontece? O indivíduo pode fazer exercício. Faz o exercício, tem todos esses benefícios fisiológicos dos quais eu falei, só que se no momento que ele vai se alimentar, ele come uma carga muito grande com alimentos, com carboidrato, consequentemente não há exercício ou mesmo aí insulina suficiente que vá fazer ele se manter dentro desses padrões de glicemia, né, que são preconizados aí valores menores do que 180. Então o maior desafio para quem tem diabetes é justamente o período que vem, que é chamado de pós-prandial. Quer dizer, aquele período de, no máximo, 2 horas que vai acontecer após as refeições. E por que 2 horas? Porque toda vez que a gente consome algum alimento com carboidrato, seja com carboidrato simples, carboidrato complexo, carboidrato com alta carga glicêmica, baixa carga glicêmica, não importa. Ou média carga glicêmica, esse carboidrato ele vai chegar no máximo no sangue em 2 horas. Então, normalmente, para quem tem diabetes, é recomendado que o indivíduo faça a medição da glicemia dele antes de se alimentar e 2 horas após ele ter iniciado a refeição. Por conta desse mecanismo fisiológico do carboidrato, que independente do tipo de carboidrato que ele consumiu, em 2 horas já vai estar no sangue. Então é uma maneira de saber se aquela quantidade de carboidrato que ele ingeriu foi controlada o suficiente para evitar que ele fique hiperglicêmico. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque apesar do exercício trazer grandes benefícios e acelerar esse processo de maior tempo dentro do alvo, quer dizer, em glicemias aí menores do que 180 mg por decilitro, se o indivíduo não controla o que ele come, continua lá comendo grandes quantidades de carboidrato em cada refeição que ele faz, vai haver exatamente picos de aumento na glicemia desse indivíduo. E mesmo o receptor de insulina estando lá sensível, né, com a sensibilidade aumentada no pós-exercício, não vai ser o suficiente para manter a glicemia dele abaixo de 180.
Ou seja, nós como profissionais de educação física, a gente precisa sim orientar nosso aluno com diabetes com relação a ele utilizar o medicamento no horário que foi pedido, na quantidade que foi prescrita para ele e principalmente controlar a quantidade da ingesta de carboidrato que ele vai fazer nas refeições, sejam antes ou após o exercício. Porque se ele começa a exagerar nessas quantidades, dificilmente o exercício que tem uma influência muito forte em ajudar esse indivíduo a ficar dentro da zona alvo, dentro do alvo, abaixo de 180 mg por decilitro, ele sozinho não vai conseguir. Então, é sempre importante essas recomendações nossas como profissionais de educação física em relação à alimentação que ele está fazendo lá antes de vir treinar. Isso é importante. Não é? E quando medir lá a glicemia antes de começar o exercício também, levar em consideração o alimento que ele consumiu, né? Se vai estar chegando carboidrato ainda ou não durante o exercício. No pós-exercício, principalmente, evitar ficar consumindo grandes quantidades de carboidrato, e aí sim, dessa maneira, né, havendo aí o sincronismo com o medicamento, a insulina, o modo que ele está se alimentando e o exercício físico sendo feito aí na maior quantidade de dias na semana. Então, a gente sempre fala na semana nós temos 7 dias, um dia para descanso. Então, sobram aí 6 dias para você fazer o exercício. Então, a ideia é essa, a meta é essa, todos os dias fazer o exercício. A gente sabe que, principalmente para quem trabalha como personal, naturalmente essa pessoa ele não vai todos os dias da semana fazer aula com você que é personal. Mas nada impede que ele treine um dia com você e um dia ele faça aí uma caminhada, por um exemplo. Porque quanto mais exercício ele fizer, maior vai ser a manutenção desse mecanismo todo que eu comentei em relação ao gasto do glicogênio, a parte do EPOC e também principalmente a fazer a manutenção da sensibilidade dos receptores de insulina, principalmente em quem tem diabetes tipo 2, isso aí faz toda a diferença. Então, a ideia é, o exercício vai ajudar e muito. Então, quando eu falei lá no início, né, da live que eu ia responder, né, qual é a influência aí do exercício com relação ao tempo no alvo? O exercício ele tem uma influência muito grande em relação a isso, pelos mecanismos fisiológicos envolvidos. Agora, o exercício sozinho não será o suficiente para fazer com que esse indivíduo tenha um bom tratamento do diabetes. E é necessário sim que ele consuma o medicamento, aplique a insulina de maneira que foi prescrita para ele, controle a alimentação, principalmente no pós-exercício. Porque uma coisa que eu vejo muito acontecer com as pessoas que têm diabetes é o indivíduo treinar, muitas vezes ele não monitora muito bem aí a glicemia e, consequentemente, o que acontece? Ele começa a fazer hipoglicemias depois frequentes após o exercício. E a hipoglicemia não tem outra maneira como você corrigir a não ser consumindo carboidrato. Só que a gente precisa lembrar que você conversando aí com seu aluno com diabetes, conversando com várias pessoas que têm diabetes, eles vão te falar de um efeito que é chamado efeito rebote. Efeito rebote é o quê? Eu estou fazendo hipoglicemia, eu como carboidrato, mas só que a minha glicemia aumenta e sobe muito acima de 180 mg por decilitro. Quer dizer, ele sai de um quadro de hipoglicemia para um quadro de hiperglicemia. E isso naturalmente vai acontecer, porque toda vez que o indivíduo com diabetes fizer episódios de hipoglicemia, o sistema tenta controlar, aumentando a liberação de hormônios que são contra-reguladores da ação da insulina, para preservar a quantidade de glicose que tem no sangue e ainda aumentar também, fazendo aí o fígado liberar mais glicose naquele momento. Só que esse período para conseguir esse controle da glicemia, já que tem o efeito medicamentoso, principalmente quando utiliza insulina, demora um período. E a hipoglicemia ela traz assim, um desconforto terrível para a pessoa com diabetes. Então a pessoa não consegue esperar que o próprio sistema corrija a hipoglicemia dele. Então o que normalmente a gente faz? Consome lá carboidrato. Só que a gente tem que lembrar que esse consumo de carboidrato associado a essa liberação de hormônios que são contra-reguladores da ação da insulina, vão automaticamente promover o que é conhecido aí como efeito rebote, quando o indivíduo faz hipoglicemia. Faz hipo e depois fica hiperglicêmico.
porque nós controlamos a quantidade de carboidrato que nós ingerimos. Só que não dá para a gente saber o quanto o nosso sistema está liberando de hormônios contrarreguladores. Então, e esses episódios, eles são muito ruins, porque você tira o indivíduo, cada vez que ele faz hipoglicemia, você tirou ele do alvo. Cada vez que ele faz hiperglicemia, você também tirou ele do alvo. Então, consequentemente, o exercício ele tem que ser prescrito de uma maneira muito consciente para promover que esse indivíduo, durante o exercício, mantenha aí glicemias menores do que 180 e no pós-exercício também. Claro que no pós-exercício vai depender da alimentação e vai depender também do medicamento, mas temos que tomar cuidado, porque se a gente diminui muito a glicemia dele durante o exercício, a tendência natural é ele ficar fazendo episódios de hipoglicemia no pós-exercício. E automaticamente ter essa liberação hormonal, o quanto de carboidrato que foi ingerido, fica hiperglicêmico e, consequentemente, a médio e longo prazo, o que acontece? A gente neutraliza esse efeito maravilhoso que o exercício traz para o indivíduo que tem diabetes, para promover aí maior tempo dentro do alvo. Então, o que eu queria trazer para vocês hoje de informação a respeito do quanto o exercício contribui para o portador de diabetes ficar mais tempo dentro do alvo, quer dizer, com glicemias aí abaixo de 180 e acima de 70, ele influencia muito e influencia diretamente pelos mecanismos que eu falei, durante o exercício e no pós-exercício. Agora, é importante no momento da prescrição do exercício, nós como profissionais de educação física sabemos interpretar o modo que nós iremos aplicar o exercício, com qual carga, qual volume, qual intensidade, para evitar que esse nosso aluno com diabetes, principalmente no pós-exercício, fique fazendo episódios de hipoglicemia. Caso contrário, todo esse esforço em tentar, através do exercício, fazê-lo ter mais sucesso no tratamento do diabetes, acaba indo aí por água abaixo, tá bom? Então, o que eu queria trazer aqui de informação para vocês era isso. Se você gostou desse conteúdo, né, clica aí no gostei, deixa um comentário, que isso aí ajuda a plataforma a entregar para mais pessoas. E além disso, se você achou importante, pegue e compartilha também com quem você conhece e sabe que esse tipo de informação vai ser importante, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado, né, a você que ficou comigo até agora. E lembrem-se, exercício é tudo de bom para quem tem diabetes. Um abraço, até mais!